tudo bem? Eu sou a professora Valéria Barros e estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas de literatura, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, eu quero que a gente consiga fazer uma revisão de modo geral de tudo que a gente já estudou até então, beleza? E então, eu gostaria de começar pedindo para você pegar suas anotações, canetas coloridas, para a gente começar vendo aqui, relembrando, reavivando o que é a literatura. O que é a literatura? Esse momento tão filosófico que a gente fez em sala, certo? Vamos lá, eu coloquei para você assim, ó, a arte da palavra, a literatura. E é um pensamento que vai muito além, de simples conceitos, porque a literatura ela pode ser como uma manifestação artística, a palavra como uma matéria-prima é uma manifestação da expressividade humana. Eu quero que você relembre que a literatura ela está entrelaçada obrigatoriamente com a arte. Acima de tudo, ela está entrelaçada com a história, porque nada acontece por acaso. Então, os nossos artistas, autores, pintores, eles reproduziram em telas, poemas, tudo que estava acontecendo no contexto, no momento histórico, ok? Vamos lá! Outro ponto que a gente também conversou em sala foi a respeito do texto literário e não literário. Eu quero que você relembre que o texto literário é aquele que trabalha de uma forma mais conotativa, ou seja, ele trabalha com as ideias no campo da imaginação, certo? Da expressão, ok? Então ele é mais pessoal, ele é mais emotivo, mais sensível, ele é mais ambíguo, ou seja, ele traz mais sentidos amplos, ok? Diferente do texto não literário. O texto não literário é aquele que age de uma forma mais denotativa, certo? Então ele trabalha com o campo da realidade, certo? Ele é impessoal. Acima de tudo, ele traduz o que a realidade tem para mostrar pra gente. E isso é muito diferente, do texto literário, que trabalha com emoção, ok? Vamos lá! Um outro ponto que nós trabalhamos também foram os gêneros literários. Gêneros literários, isso! 3 gêneros literários, ok? Sendo ele o lírico, o gênero literário lírico, lembra? É aquele que nasceu para ser o quê? Exatamente, o campo da poesia, ele nasceu para ser estruturado em forma de versos e estrofes, ok? Ele possui um eu lírico, ou seja, o sentimento que é exposto, tudo bem? O outro gênero que nós temos é o épico, tudo bem? O gênero épico, também conhecido como narrativo, ele nasceu para ser o quê? Contado, narrado, e ele possui personagens, enredo, ou seja, história. Ele pode ser contado numa forma sequencial, lógica, cronológica. E o terceiro gênero é o dramático, certo? E o gênero dramático, ele nasceu para ser encenado. Nunca esqueça disso. E aí eu coloquei para você como a base disso o teatro, certo? E ele segue uma estrutura do texto baseada no diálogo entre personagens. Então, de novo, você possui 3 gêneros literários, sendo o lírico, o épico, conhecido como narrativo, e o dramático. Não esqueça disso jamais. Outro ponto que nós trabalhamos em sala foi a respeito do que é conotação e denotação, certo? Então, eu dei uma diquinha para você nunca esquecer. Denotativo, lembra aqui, ó, dedo. Eu sei que é real, que existe. Então, ocorre na denotação quando a palavra é empregada no sentido usual, literal, ou seja, real, diferente do mundo conotativo. Eu dei a dica para você lá. Conotação, eu trabalho com o mundo do conto de fada, certo? Então é um mundo imaginário. Eu sei que ele é no sentido figurado das coisas. Então, tendo analisado isso, a gente adentra então o mundo das figuras de linguagem, certo? E eu tenho várias. Você sabe que a gente tem várias figuras de linguagem, tudo bem? Eu coloquei para você aqui exemplos das principais, que a gente não pode esquecer, como a aliteração, a assonância, a onomatopeia, a elipse, o pleonasmo, a anáfora, a metáfora, a catacrese, a metonímia, a sinestesia, a antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, também conhecida como personificação, o paradoxo, a ironia. Então eu citei para vocês aqui as principais, as mais usadas, tanto no mundo dos vestibulares, como encontrados nos poemas, tudo bem? Então, essas figuras de linguagem você não pode esquecer. Pessoal, dando continuidade, a gente tem o trovadorismo.
A gente deixou então tudo que há de teoria literária, de gêneros literários e adentramos então no primeiro período literário histórico. Encontramos o trovadorismo. Coloquei essa imagem para você. Essa imagem já diz tudo pra gente, né? Já relembra o que foi o trovadorismo. Acima de tudo, relembra, por favor, o contexto histórico. Isso é importantíssimo pra gente. Eu coloquei então para você que o contexto histórico do trovadorismo você tem que relacionar que é a Idade Média. Logo te vem em mente o cristianismo, uma Europa cristã, substituído então o modo de produção feudal pelas atividades mercantis. Eu tenho o teocentrismo. O que era o teocentrismo? Isso mesmo, Deus como centro do pensamento, de todas as coisas. Então, tudo era movido pelo pensamento cristão, certo? Então, assim, o homem, ele não tinha a liberdade de expressão, ele não podia questionar, ok? Então, logo, tudo era voltado da literatura e tal para essa parte mais cristã, para essa parte em que o homem ele é colocado um cabresto e que tudo que é passado de ensinamento é aceito, ok? Não é questionado. Então, vamos lá. Trovadorismo é o período literário que reúne basicamente os poemas feitos pelos trovadores para serem o quê? Cuidado! Lembre-se de que o trovadorismo ele produziu poemas para serem cantados. Tá aí uma grande característica do trovador. Ele produz um poema para que seja cantado para a nobreza, ok? Então, olha lá, eram cantados em feiras, festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. Então é uma literatura que nasceu para ser o quê? Oral, falada, cantada, tudo bem? Para entreter a nobreza. Tá aí a função. Uma redefinição do poema, do papel, né? Dos cavaleiros nas cortes. Você tem o amor cortês, o amor gentil. A figura feminina é tida como ser angelical. Uma mulher ela é intocada, ela é especial, tudo bem? Vamos lá. E dentro disso, eu citei para você as cantigas. Então você precisa lembrar que você tem as cantigas trovadorescas, tá? Todos os textos poéticos dessa primeira época medieval eram acompanhados por música, ou seja, por instrumentos musicais. Você tinha a questão do coro, do jogral, certo? Então, assim, isso é que formavam essas cantigas, entendeu? Passando, olha só. Coloca na sua cabeça que essas cantigas elas eram divididas em 2 grupos. As cantigas elas eram divididas em 2 grupos, sendo o primeiro grupo as cantigas líricas. E dentro das cantigas líricas você tinha cantigas de amor e cantigas de amigo. Então vamos lá. Valéria, como é que eram as características mesmo da cantiga de amor? Você tinha então o eu lírico masculino. Cantigas de amor, eu lírico masculino. Cantigas de amigo, o eu lírico era feminino. Mas lembre-se de que esse eu lírico era feminino, mas quem era o autor daquilo dali eram homens também. Então você tem aí uma elevação da mulher amada, da figura feminina. Então eram produzidas canções para essa mulher, tudo bem? Diferente, então, das cantigas satíricas, que eram o outro grupo. E dentro desse grupo você tem as cantigas de escárnio e maldizer. Então vamos lá, cantiga de escárnio e maldizer, qual a diferença? Isso mesmo. Você lembrou então que a de escárnio você age de uma forma crítica, certo? Mas falando mal de uma forma indireta, diferente da de maldizer, que você critica, fala mal e é de forma direta. Lembra? Muito bem. Feito isso, eu adentro o campo então do humanismo, certo? Nosso último período literário estudado, né, até então. Eu coloquei para você essa imagem aí, certo? Uma reprodução, né, da famosa imagem lá do Da Vinci e tudo mais. E aí eu coloquei para você já essa imagem para você relembrar. Amigo, se você teve aqui, ó, o período anterior que eu acabei de citar, que foi o trovadorismo, teocentrismo como, né, o Deus como centro do pensamento, agora você tem o humanismo. Então você tem teocentrismo, humanismo. Humanismo, olha o que eu coloquei pra você aí, ó.
Human, referência a humano. Antropocentrismo. Antropo, referência ao ser humano. Human, radical latino. Então, o antropo é um radical grego. O que isso tudo quer dizer? Essas palavras significam, no plano mais amplo da ciência e da cultura, do fim da Idade Média, um afastamento em relação ao âmbito da religião. Então, tudo que você tinha ali naquela parte do teocentrismo, ele é deixado de lado porque a partir do momento que a gente adentra a ideia do antropocentrismo, o homem ele passa a ser o centro do pensamento. Então, ele tem um envolvimento mais científico, certo? Mais questionador. Ele começa a estudar, a pesquisar, ok? Então, vamos lá. Humanismo como movimento cultural, de caráter inaugural. É muito renovador isso. Ele rompeu com a tradição da Idade Média, trouxe a luz da sabedoria da antiguidade, certo? Por meio de trabalhos, da erudição, da pesquisa, certo? Eu quero que você coloque na cabeça. O humanista ele passou a ser um ser pesquisador, certo? O movimento cultural praticou um ato de fé pela natureza humana. Fez o homem o objeto do conhecimento. Então, o que você tinha lá no trovadorismo, o objeto do conhecimento lá era Deus, certo? Acima de tudo, tudo que era passado era aceito. A partir de agora, não mais. Então, o homem ele se reinventa, certo? Ele faz dele mesmo o objeto do pensamento, o objeto da pesquisa. Então, ele reivindica uma outra posição, certo? A questão mesmo da importância do universo, de algo universal, sem negar, em momento algum, certo? Sem negar o valor supremo de Deus. Então, ele não nega a fé, tudo bem? Então, eu coloquei para você que essa poesia que ela é criada na época do humanismo é conhecida como a poesia palaciana. E ao contrário do que os trovadores fizeram, que estava associado à musicalidade, a ser cantado, o humanista não. O humanista, ele trabalha com a poesia dele de uma forma mais diferenciada, certo? E ele trabalha deixando de lado o acompanhamento musical, exigindo da própria palavra que ele vai colocar no poema a musicalidade. Então ele deixa de lado o instrumento musical e ele elabora um poema muito mais bem trabalhado e ele diz que a própria palavra, certo? Ela precisa trazer esse som. Então, vamos lá. Trovador, ele trabalha com um poema cantado. O humanista, ele trabalha com um poema declamado. Então, vamos lá. O humanista, os humanistas, né? Eles foram homens grandiosos, certo? Com uma capacidade de indignação exacerbada. E eu coloquei para você aí sobre o Lutero, certo? Que ele não foi apenas um sábio, né, que traduziu a questão da Bíblia, que revolucionou a questão religiosa, mas ele foi um humanista incrível, extremamente corajoso. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha reavivado na sua memória tudo que a gente estudou em sala, ok? Então, um grande abraço, qualquer dúvida, estamos aí, ok?